Olá, gente. Então, terceira série, português, certo? Olha só, quarta unidade. Nessa quarta unidade, eu até comentei com vocês durante o plantão, não foi? Que nessa quarta unidade a gente vai trabalhar regência verbal, nominal e crase. Na verdade, regência verbal, crase e no final a gente trabalha a regência nominal e na verdade não tem regras como a regência verbal tem, ok? Quando ele fala em regência verbal, gente, vejam só na importância de rever a transitividade verbal, a predicação verbal. Vocês vão ver o tempo todo que a gente retorna, toda hora eu vou falar sobre que verbo é esse, esse verbo precisa de complemento ou não precisa de complemento, vocês vão ver ali alguns termos próprios da regência verbal, mas antes disso, a gente sabe que nós temos 4 transitividades verbais, VTD, VTI, VTDI e VI. O VTD tem o seu complemento, que é o objeto direto, que é o sem preposição. O OI, né, que é o complemento do VTI com preposição. O VTDI, o objeto direto e objeto indireto com e sem preposição. E o VI é aquele que não tem complemento, certo, gente? Claro que a gente vai revisando isso conforme as frases, só para dar uma geral. Aí, regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os seus termos. Vocês vão ver. Por exemplo, a gente diz no nosso cotidiano, eu vou assistir o filme. A gente diz isso, mas a regência aí está inadequada. Porque o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a. Então, automaticamente eu vou assistir ao filme. Então, vocês vão ver que, como a gente acaba tendo vícios, tendo termos que fazem parte do nosso cotidiano, a gente vai verificar que a regra vai dizer outra coisa. Mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando. Então, nós iremos ao passeio. Então, o verbo ir é o termo regente, ou seja, é aquele que vai exigir ou não, na verdade, é a preposição. Então, o termo anterior, o próprio verbo é o termo regente. São os nomezinhos do próprio assunto, né? Então, eu tenho aqui o termo regente e ao passeio é o termo regido. Então, esse termo regido, ele pode aparecer com ou sem preposição. Então, vamos lá. Aí, vamos estudar o verbo agradar. Então, a gente olha assim, nossa, agradar, professora, tem alguma coisa especial no verbo agradar? Olhe, de acordo com a regência, sim. Isso agora vocês vão, eu sei que vocês já estudaram regência, que vocês lembram aí de alguns termos que a gente já trabalhou, se não me engano foi ano passado. Mas é importante que vocês façam novamente a listinha no caderno, tá bom? A gente vai trabalhar com o verbo agradar, eu acho que tem assistir aqui. Eu coloquei poucos hoje. Aspirar é importantíssimo e assistir. Só coloquei 3. Eu comecei devagar, né? Ou seja, para que vocês possam aí, ir sempre voltando. Então, agradar. O agradar, veja só, deixa eu grifar aqui. Ele é transitivo direto, então ele é VTD. Pode colocar assim mesmo. Quando for no sentido de fazer carinho, de acariciar. Sempre agrada o filho quando revê, sempre o agrada. Observe que aqui, eu gostei dessas frases, porque ele vai colocar a opção de a gente utilizar o pronome, né? Então, sempre agrada o filho, então agrada a ele, né? Ou agrada ele. Como ele é VTD, agrada ele. Então, sempre o agrada. Então, esse agradar de fazer carinho, de atribuir carinho, de fazer carinho, de acariciar, ele é o que? Um verbo VTD. Cláudia não perde a oportunidade de agradar o gato. Então, esse agradar o gato é de fazer carinho, tá, gente? Cláudia não perde a oportunidade de agradá-lo. Então, ele vai dar outra opção de reformular essa oração de forma correta, usando os pronomes. Agradar também, ele é transitivo indireto. Então, olha, se vocês vão colocar assim mesmo, VTD, no sentido de acariciar. Só vai fazer isso, ó. Quem quiser colocar mais sinônimos, pode colocar. Mas, normalmente, a gente memoriza um só que é suficiente, né? Então, agradar no sentido de com VTI
ele vai ser no sentido de causar agrado, de satisfazer. Pronto, então eu vou colocar aqui, satisfazer. Vamos ver na frase como fica. O cantor não agradou, né, não satisfez aos presentes. Percebeu? Olha, não agradou a eles. Então, aquilo é VTI. O cantor não lhes agradou. Então, eu tenho aqui o objeto indireto, o verbo VTI, no sentido de satisfazer, de ser agradável a. Então, ele é VTI e exige, exige a preposição a. Vamos para o próximo, agora o que mais é solicitado em provas, né? Que é o verbo aspirar e assistir, visar. Também aparece muito em provas, eles gostam muito dos verbos assistir, aspirar, visar. O preferir também aparece muito. Então, aspirar tem aqui dois sentidos, né? Duas transitividades. Eu tenho ele como VTD, você vai botar aqui, ó, VTD. Vamos ver no qual sentido ele é VTD, é de expirar, de sorver, de inalar, né? Então, gente, aspirar no sentido de inalar, ele é VTD, ele não exige a preposição. Então, eu tenho aspirava o suave aroma e não aspirava ao suave aroma. Então, eu tenho aqui aspirar no sentido de inalar o suave aroma, né? Então, aqui, inclusive, aqui tem outra possibilidade de reescritura, né? Aspirava o... Então, de qualquer forma, o verbo aspirar no sentido de inalar. Já aspirar no sentido de desejar, de ter como a ambição, né? Vou botar aqui ambição. Ele exige a preposição a. Olha, aspirávamos a melhores condições de vida. Aspirávamos a elas. Então, esse aspirar é de desejar, né? De almejar algo. Tá certo, gente? Então, VTI. E o último da aula de hoje é o verbo assistir, né? O verbo assistir, ele vai aparecer aqui, ó, gente. O assistir no sentido de prestar assistência, de prestar assistência, auxiliar, né? As empresas de saúde negam-se a assistir os idosos. Nesse caso aí, ele é transitivo direto, no sentido de ajudar, né? Então, o médico assistiu o paciente. Se assistir aí é de cuidar. Certo? Então, ele é VTD. Então, coloquem aqui, ó, gente. Ele é VTD, no sentido de cuidar, não exige a preposição. Já assistir, no sentido de ver, de presenciar, né? De ver, presenciar, de estar presente, ele é um VTI. Então, ele exige a preposição a. Então, assistimos ao documentário, por isso que assistimos à série, né? Esse a com preposição. Não assisti às últimas sessões, de presenciar, né? De ver, não assistir a 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 de presenciar.